E aí galerinha, beleza? Bem-vindos a mais uma aula de Python. E hoje vamos para a nossa segunda aula da série de criação de interface gráfica, ok? Lembrando que essa aula faz parte de uma playlist. Então, se você caiu de paraquedas aqui, volte para a primeira aula. Lembrando que em toda aula dessa playlist, o link da playlist completa vai estar na descrição, ok? Bom, eu estou aqui com a minha IDE Tone aberta. Caso vocês queiram utilizar ela, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo que eu fiz ensinando a baixar e instalar ela, ok? Já temos aqui esse programinha aqui. Vamos esperar executar aqui, ó. Que é esse programinho de interface gráfica que consiste em uma janela, uma caixa de texto, um botão escrito print e um botão escrito clear, ok? E o objetivo é que o que a gente escrever aqui será printado na tela quando a gente apertar em print. E depois será deletado quando a gente apertar no botão clear, ok? Na nossa primeira videoaula eu ensinei como baixar o PyQt, entendeu? Vocês baixaram o PyQt porque assistiram à primeira aula, assim eu espero. Bom, aqui eu irei importar do PyQt from pyqt.qtwidgets import keyApplication, que é o módulo do PyQt que é necessário para você criar uma aplicação. Toda vez que você quiser criar uma aplicação com o PyQt é necessário importar o keyApplication, ok? Importei a KeyMainWindow, que é a nossa janela, ok? A label, que é o nosso texto, ok? O texto que serve apenas para ser visualizado, que no caso vai ser o texto que vai receber o texto que será digitado na caixa de texto, ok? Ou seja, será o local onde será imprimido o que a gente vai digitar, ok? E aqui a LineEdit, que é a nossa caixa de texto, e em seguida o QPushButton, que são os nossos botões, ok? Primeiramente, eu crio uma variável chamada application e a ela atribuo o keyApplication, exatamente dessa forma. Em seguida, crio uma variável chamada mainWindow e atribuo a ela o keyMainWindow. E em seguida, escrevo mainWindow.setGeometry. Essa função do PyQt chamada setGeometry serve para definir as coordenadas e a largura e a altura do nosso objeto, ok? Os dois primeiros números servem para definir as coordenadas e os dois últimos números servem para definir a largura e a altura, ok? Em seguida, criamos uma variável chamada button_print, ok? E nessa variável atribuímos o QPushButton. E neles escrevemos que ele pertence a mainWindow. Por que a gente fez isso? Todo objeto que você vai atribuir a mainWindow é necessário você escrever que pertence a ela. Se eu executar a minha aplicação, vocês podem ver que o botão print está aqui. Porém, se eu apagar o mainWindow daqui e executar, ele some, ok? Porque agora eu defini que ele não pertence a mais nada. E agora, se eu escrevo novamente que ele pertence a mainWindow e executar, ele volta a aparecer, ok? Em seguida, eu defini as características geométricas dela com o setGeometry, que eu já expliquei aqui em cima. Defini com os dois primeiros números as características das coordenadas e os dois últimos números as características referentes à largura e altura, ok? Em seguida, escrevi button_print.setTest. Essa funçãozinha aqui chamada setTest serve para editar ou inserir texto em qualquer objeto do PyQt. Você escreve o nome do objeto, coloca um ponto, escreve setTest, coloca, abre parênteses, abre aspas, escreve o que você quer colocar, fecha aspas e fecha parênteses. Vocês viram que eu escrevi print aqui. Se por acaso eu editar aqui e escrever 1, 2, 3 e executar,
irá mudar lá. Print 1, 2, 3, ok? Deixa eu voltar aqui ao que era antes e vou executar e voltará ao que era antes. Print, ok? E agora, em seguida, eu criei um botão chamado Clear. Eu fiz exatamente as mesmas coisas que eu fiz no primeiro botão, ok? A diferença é que o nome agora é Button Underline Clear. As características geométricas são diferentes, pois ele está ao lado oposto do botão Print. E o nome agora é Clear, ok? O set test dele é diferente. Foi atribuído o nome Clear. Se eu mudar aqui também, escrever Clear 1, 2, 3 e executar, também irá mudar lá, ok? Vamos voltar ao que era antes e executar, e ele também vai voltar ao que era antes. Em seguida, eu criei uma variável chamada line underline box e atribuí a ela o que? LineEdit. E atribuí aqui que ele pertence ao main window, que é aquela mesma coisinha que eu expliquei antes. Tudo que você for atribuir a main window, você tem que colocar que pertence a main window, ok? Em seguida, fiz a mesma coisa que eu fiz com os botões e com a nossa main window. Defini as características geométricas, as coordenadas, x e y, e depois a largura e a altura, ok? Em seguida, criei uma label, variável label underline box, atribuí a ela a label, que é label, e atribuí que ela pertence a main window, ok? Escrevi label underline box e atribuí a ela as características geométricas. A label não aparece para a gente porque ela não tem um texto atribuído a ela. Mas se a gente fizer isso, se a gente digitar label underline box ponto set test e escrever, por exemplo, Apple, e executar, parece que temos um erro. Opa, eu esqueci de colocar o T aqui no final. Erro meu. Vamos executar. Vai aparecer lá pra gente Apple. Estão vendo? Porém, a gente não quer fazer isso diretamente. A gente quer fazer isso quando a gente clicar nos botões, ok? E por último, aqui embaixo, nós temos que declarar as nossas variáveis para que essa aplicação seja mostrada. Nós vamos digitar mainWindow.show, abre e fecha parênteses, e application.exec underline abre e fecha parênteses. Se a gente não fizer isso, não vai executar a nossa aplicação. Vou demonstrar aqui para vocês. Eu vou colocar esses dois códigos como comentário. Para quem não sabe, para colocar qualquer código como comentário, é só você colocar um asterisco. Vou tentar executar e não vai executar, como você está vendo. Eu já apertei F5, vou apertar aqui no botão de executar aqui também, ó. Não vai ir. Agora, se eu tirar o asterisco aqui e der um play aqui, executar, aí sim vai executar, ok? Bom, o que a gente quer é o seguinte: quando a gente digitar qualquer coisa aqui na nossa caixa de texto, ou seja, na nossa key LineEdit, seja mostrado aqui. E quando a gente clicar no botão Clear, seja apagado. Para a gente fazer isso, é muito simples. Iremos precisar criar duas funções. Vamos para a primeira função. Vamos colocar o nome dela de print. Def print def print vai receber label underline box ponto set test, abre parênteses, line underline box. Ponto test, abre e fecha parênteses.
O que a gente acabou de dizer aqui? Label_box.setTest igual a line_box.test. O que a gente disse aqui? A gente disse que o texto da label será editado igual ao texto que for inserido na nossa caixa de texto, ou seja, na nossa line box, na nossa line edit. Quando você se refere a setTest, você se refere a editar o texto. E quando você se refere a test, você se refere ao conteúdo do texto do objeto, ok? Ponto setTest, você quer editar o texto. Ponto test, você se refere ao conteúdo escrito, ok? E agora vamos fazer outra função chamada clear. Def clear. Opa, abre, fecha parênteses. Vamos copiar tudo da função print. Vamos colar aqui. E em vez da gente digitar line_box.test, a gente vai simplesmente escrever nada aqui. Vamos colocar abre aspas, fecha parênteses. Ou seja, o que a gente vai dizer aqui? A gente vai dizer label_box.setTest igual ao texto em branco. A gente quer dizer que quando a gente apertar o botão clear, a label vai receber um texto em branco. Simples, entendeu? Aqui em cima, na função print, ela vai receber o texto da line box, ou seja, da caixa de texto. E aqui, na função clear, ela vai receber um texto em branco, ok? Mas para isso funcionar, a gente vai ter que conectar essas funções aos botões. Primeiramente, o botão print, vamos escrever button_print, ponto clicked, ponto connect. Abre parênteses e vamos colocar o nome da função. E em seguida vamos fazer a mesma coisa com o botão clear. Vamos copiar e colar. Vamos mudar aqui, vamos colocar clear aqui e clear aqui também. Vamos dar F5 para executar agora. E quando a gente digitar aqui na caixa de texto, vou digitar Hello World e apertando print, vai ser printado para a gente Hello World. E quando a gente apertando clear, vai ser apagado novamente. Print, escreveu, e clear, apagou. Exatamente dessa forma, galera.